Nessa ausência do seu pai, com certeza você teve dificuldade de ver Deus como um bom Muita, pai. Nossa, Essa muita. paternidade de Deus. Como é que isso se formou na sua mente? Como é que você entendeu Deus como um pai bom, né? Um pai presente? Então, talvez isso seja dificuldade para muitas pessoas, né? Como eu disse aqui. A referência de pai que eu tinha mais próxima ali, me criando, era o pai dos meus irmãos mais velhos. Minha mãe era divorciada dele, mas eles viraram amigos, né? Inclusive, antes dele falecer, ele acabou tendo um câncer, ele faleceu em 2012, a minha mãe que cuidou dele. Eles viraram grandes amigos, assim. E era um cara que eu respeitava muito, amava muito, e eu considerava ele um pai também. Só que, assim, ele tinha vários problemas com alcoolismo e tal, com vícios, né? Então, a maioria das vezes que eu via ele tava embriagado e tudo mais. Mas eu tinha, né, quando ele estava são, ele sempre foi um cara muito, assim, excelente, muito amoroso, muito da hora, assim. Era um cara top demais. E eu tinha essa referência, né? Não eram as melhores, né? Pela questão de como ele levava a vida dele. No final da vida dele, ele aceitou a Jesus, assim, no último minuto, assim, quando ele estava, assim, nos últimos momentos de vida dele, ele aceitou a Jesus e tal, ele entregou a vida, ele já frequentava a igreja de vez em quando, mas era só porque minha irmã ia, porque minha mãe ia, mas ele entregou a vida dele para Jesus. Mas assim, e meu irmão, só que meu irmão, ele era adolescente quando era pequeno. Então minha irmã era mais ausente. Ele, tipo assim, eu tenho lembranças dele me levando na escola e tal, essas coisas, mas não era aquele cara que, pô, é meu pai, não é? Então, assim, foi difícil. As referências eram meio distorcidas, assim. O momento que eu reconheci a paternidade de Deus foi num acampamento, que foi no acampamento que eu comecei a querer cantar. Aconteceu tudo aí. Eu tinha esse complexo, esses traumas e tudo mais, eu precisava ser curado disso. Porque me gerava várias incertezas, várias dúvidas, várias mágoas, né? Que pode gerar na vida de uma criança e tudo mais. Como eu falei, hoje eu tô totalmente resolvido, tenho contato com meu pai, tenho contato com a família da parte do meu pai, um baita de um respeito. Foi, assim, uma atitude que eu tive de ir lá e conversar e querer saber, mas ele conhecer eles também, né? Então tem um respeito. E meu pai já é idoso, né? Ele tem quase 80 anos já, então, tipo assim, as gerações, assim, às vezes, tipo, é um pouco difícil de começar um papo, até porque não tinha muita familiaridade, mas assim, aos poucos a gente vai construindo, então tem um baita no respeito, mas foi construído. Então, na minha juventude e adolescência, eu tinha ainda mágoas, eu ainda tinha, tipo, pô, por quê? Por que é assim? Por que ele não tá aqui? Por que eu fui criado assim e tal? Então, são coisas que traumatizam crianças. Né? E não existe um culpado. Não existe um culpado. Minha mãe não é culpada, ele não é culpado, ninguém é culpado. Eu não sou um acidente, aconteceu da forma que tinha que acontecer. E Jesus, ele tornou essa história, ele usou ele foi conduzindo a minha vida para gerar cura em outras pessoas. Então, talvez aqui, contando essa história, possa gerar cura na vida de outras pessoas que foram órfãos de pais vivos, né? Vamos dizer assim, né? E aí, cara, teve um acampamento em 2015. E foi quando eu senti mais forte a presença do Espírito, assim, né? E em 2015 eu estava até um pouco desviado, né? Porque, assim, eu comecei, né? Em 2009, me batizei, em 2010. Eu tive até chegar lá, acho que é legal contar esses detalhes. Por conta desses transtornos, né? Dessas incertezas, e a igreja muito pequena, poucos jovens e tudo mais, eu ficava ainda meio em cima do muro. Então, eu entrei no ensino médio, cara, eu sempre fui muito retraído, né? Eu era um cara mais tranquilo, um adolescente mais reservado. A gente gostava de jogar, não era bagunça, não era zoeira, era uma parada saudável. A gente frequentava evento de anime, comprava mangá, sabe? Essas coisas. Tomava mup. A gente gostava disso, jogar, dar risada e tal. Era tranquilo. Quando me converti até foi esquisito, porque... Esquisito, assim, no âmbito, porque eu mudei, né? Tipo, agora eu sou crente. Sou cristão, agora me respeita. Falei pra eles. A galera, tipo, achava... E na época, quando eu tinha 13 para 14 anos, só tinha uma cristã na minha sala. Ela era filha de pastor e tal. Às vezes eu até vejo ela que ela cola na igreja lá de vez em quando com a irmã dela. A gente se conhece até hoje. Eu vejo, sempre que é muita gente, né? Eu vejo, a gente nunca chegou a relembrar, nunca chegou a conversar, mas eu tenho essa lembrança.
E era a única cristã da sala. E era a única cristã que eu podia falar de Jesus, que eu poderia conversar e tal. Só que eu lembro que ela começou, tipo, na época, né? Tinha a galera que começava a namorar e tal. Ela começou a namorar um rapaz lá e a gente não se falou mais. E aí eu me senti muito sozinho. Eu falei, cara, não tem outro cristão aqui pra conversar. E nisso eu comecei a me deixar levar um pouco. Sim. Um jovem, né, tem essa dificuldade, talvez, de começar a se deixar levar um pouco pelos amigos da escola e tal. Isso a gente entrou no ensino médio. E aí começamos a conhecer bebida, festas e tal. E eu fui me deixando levar. Porque, vamos se dizer, era todo dia que eu tava ali na escola. E era uma vez por semana, 2 vezes por semana que eu tava na igreja. Então, esse lado começou. Só que até o Teófilo Hayashi, ele fala muito isso. Ele fala assim, quando você já teve um encontro com Jesus, já teve uma experiência com Jesus, você não consegue pecar gostoso, vamos dizer, você não consegue se entregar pro pecado. Eu sempre parece que andava com o freio de mão puxado, cara. Não conseguia fazer as coisas sem pensar, cara, mas o que eu tô fazendo? Eu sou da igreja. Temor, né? Você acaba tendo temor. Exatamente, eu sou da igreja, não era pra eu estar fazendo isso e tal. Mas fazia, só que não... tipo assim, é ridículo, mas... Tipo, eu bebi um gole, mas sabia que eu não podia ficar bêbado. Não, mas eu vou beber só um golinho. Só vou dar um traguinho, só vou dar um beijo. Tipo, sabe? E como se isso fizesse diferença, né? Mas assim, cabeça do jovem desviado. E nisso, cara, e tudo por conta dessas faltas de tipo de referência. Às vezes não tinha... Tipo assim, eu não tinha o pai que dava o conselho e me colocava. Porque minha mãe, ela sempre foi muito amorosa, né? E ela me educava. Minha mãe, tipo, eu apanhei quando era pequeno, meus irmãos também. A gente foi educado dessa forma. Eu tenho quase 30, 27. Então, hoje em dia não pode mais, né? Mas assim, a gente foi educado de uma forma mais rígida. Que também, hoje, muito do que eu sou hoje foi por causa do pulso firme da minha mãe. Ela nunca judiou de mim, tá? Não é isso. Mas... Uma chineladinha. Não, era vara de marmelo, cara. Ah, cara, meu irmão também. Vara meu de irmão marmelo. apanhava com varinha de marmelo. Era daquelas que deixa a marca. Tinha que fazer... Ela gostava que eu estudasse a tabuada quando eu era pequeno. Eu errava, era varada na perna. Cara, meu irmão quebrava as varinhas de marmelo da minha mãe. E a minha mãe descobria. Aí ela arranjava outra e ele apanhava porque quebrou a varinha de marmelo que minha mãe... Entendeu? Já estreava nova. Já estreava nova com ele. E aí, cara, eu comecei a entrar um pouco mais profundo nessa parte do mundo mesmo, né? Eu comecei a experimentar. Só que aquele negócio, eu não tinha... Sabe, eu ainda sabia que não era pra mim aquilo. E aí eu fui nesse acampamento, que era o acampamento que tinha anualmente no carnaval da igreja. Porque assim, eu fui aquele cara, não sei se algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar também, mas eu era aquele cara que pecava, fazia um monte de coisa errada, mas não saía da igreja, cara. Eu era igrejeiro. Então eu fazia um monte de coisa no sábado, pecava no sábado, fazia um monte de coisa e domingo eu tava lá tocando. Porque eu comecei tocando bateria, né? Como eu falei. Não tinha baterista na igreja. Isso você já estava na Agnus? Ainda na Assembleia? Não, eu tava na Assembleia. Eu tocava bateria na igreja, um amigo meu... que é amigo meu até hoje, o Batista, um abraço. Ele que me ensinou a tocar bateria. E até, tipo, quando eu comecei a tocar na igreja e tal, eu era esse cara vida dupla, né? Fui nesse acampamento e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, né? Eu tava decidido. Eu falei assim, eu não quero mais fazer isso, cara. Porque eu sei que eu não nasci para isso. Era para eu estar influenciando pessoas para conhecerem Jesus. Mas eu me deixei levar pelos prazeres e tal. Já era, tipo, né, eu já estava um pouco mais, já trabalhava, já estava um pouco mais encaminhado também em vida profissional. Eu sempre trabalhei, desde os 15 anos, mais ou menos, eu sempre trabalhei. Nessa época, eu acho que eu tinha uns 19 já, 18, 19, por aí. Fui nesse acampamento e ali, cara, eu tive um encontro com Jesus e o Espírito Santo falou comigo a primeira vez. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Espírito Santo falando, perdoa seu pai. E falava repetidamente, e começou a ficar ensurdecedor. Eu comecei, tipo, ouvir aquilo, eu não sabia, parecia que tinha alguém sussurrando no meu ouvido. Não era tipo, nossa, estou incomodado, mas tipo assim, era uma decisão que eu tinha que tomar ali na hora, porque perdão é atitude, cara. Não, eu vou sentir de Deus e tal. Mas eu sabia que perdoando o meu pai, eu ia encaminhar a minha vida, ia começar a ter sentido. Aí, beleza. Naquilo, eu perdoei. Mas só eu e Jesus, assim. Eu falei, eu perdoo. Eu perdoei e comecei a chorar. Chorar que nem uma criança. Chorava. Começou a passar um filme na minha cabeça de momentos que eu aprendi a fazer a barba sozinho. Coisas que homem aprende com o pai, eu aprendi sozinho e tal. E eu comecei a ver que naqueles momentos que eu tava sozinho, Deus estava comigo. Uau. Deus era meu pai, tá ligado? Que incrível. E aí foi ali que eu tive essa, tipo assim, eu tenho um pai, cara. Eu tenho um pai celeste, mano.
sabe? Eu posso estar falando isso e talvez falando seja difícil de explicar, tipo, de entender como que eu sinto essa paternidade, mas é inexplicável, mas é só sentindo mesmo. E eu senti ali, porque daí, tipo assim, nos momentos que eu sentia que ele estava lá. Nisso, foi só eu e Deus. Eu chorei, mas assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Nisso, o pastor que pregou nessa noite, nesse acampamento, e acampamento, todo mundo sabe que acampamento é muito intenso, né? É um encontro com Deus extraordinário que a gente tem. E esse pastor que estava lá, ele falou assim, ele tinha palavras de conhecimento, e ele começou a falar, direcionado pelo Espírito, algumas coisas sobre algumas pessoas. E por último, ele falou assim, tem um jovem aqui que ele hoje teve um encontro com o Espírito Santo e ele precisava perdoar o pai dele. Porque se ele não perdoasse o pai dele, o destino dele era a morte, porque a vida dele ia caminhar pro buraco. Ele ia começar... Tipo, ele começou a falar assim, muito tranquilamente, assim. Tipo, não falou, tipo... Ele falou, a vida dele ia começar... E Deus me mostra que a vida dele no pecado ia se intensificar e o caminho dele era a morte. E ali, eu já tinha meio que parado de ir em festa, já tinha parado um pouco dessa vida de bebedeira e tal, de más companhias, que, assim, e muitos hoje estão até com Cristo, né? Tem um baita, e até os que não estão, tem um baita no respeito, tem um contato com alguns ainda, né? Até falo pra galera tomar um pouco, tem uns amigos meus aí que pegam um pouco pesado na bebida, eu falo, toma cuidado, cara, toma cuidado, e tipo, dá daquela aconselhada, a galera sabe que eu sou cristão, e ali, cara, confirmou. E aí eu levantei a mão, fui lá na frente, eles oraram por mim. E ele falou mais algumas coisas ali do Espírito para mim, que eu ia casar. Falou algumas coisas de ministério, para eu mergulhar no meu ministério, que eu nem sabia o que era, na verdade. Hoje eu sei. Para eu não desistir do caminho. E isso foi em 2015. 6 anos atrás? 6 anos. Não, 7 anos. 7 anos. 15, 7. 7 anos. 7 anos atrás, cara. E eu era... novão de tudo, tipo, inexperiente ainda, porque assim, até então, mesmo estando na igreja ali há alguns anos, eu não tinha tido experiência, eu era frequentador, eu sabia, eu conhecia a palavra e tal, mas foram poucas vezes que eu tive experiência. A partir de ali, começou a minha jornada de fato. Eu considero que é ali mesmo que eu me converti de verdade, que eu abandonei as práticas e iniciei. E eu sempre falo que tem até aquela canção que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe ver. Ali foi um momento que tipo, eu falei, agora eu tô preso nisso. Minha vida é isso. E eu tô preso em Cristo. Minha vida é essa. E ali eu comecei a ter vários encontros com Jesus. Então eu sempre fui muito atrás de conferência, cara, assim, pra tipo, receber mais e ouvir homens de Deus e tal. Porque a minha igreja era muito pequena na época. Então, tipo, era eventos pequenos, cultos pequenos. Eu comecei a eu trabalhava com auditoria, então direto eu estava em outra cidade. Então eu já aproveitava e ia nesses cultos, em conferências, comecei a ter experiências com Jesus. Aí eu demorei, não vou falar que demorei, porque cada um tem o seu tempo, né? Mas eu fui batizado com o Espírito Santo já com acho que 18 anos, 17 anos. Foi numa conferência lá no Bola de Neve, a Sessão da Eternidade, o nome da conferência. E foram assim, tem até um pregador que ele faleceu recentemente, Don Lynch. Foi numa pregação dele, teve de manhã. Aí, à tarde, teve a pregação de um cara da Indonésia, que eu li o livro dele, o nome dele é Mel Tari, e o livro dele falava sobre evangelismo. E aí, sobre missões e tal, ele era um missionário e tudo mais. E aquilo me marcou, cara, a pregação. Eu li o livro dele inteiro depois, assim, eu fui pro campo missionário por conta desses insights que eu tive, assim, desses toques do Espírito. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas pela primeira... E eu buscava muito isso, cara. Porque, assim, teve uma ceia nesse dia. Foi assim, eu ficava até um pouco indignado. Eu falei, cara, eu vi a galera falando em línguas e sendo cheia e não falava, e não vinha. E eu falei, cara, eu quero ser batizado. Eu quero receber o fogo do Espírito. E eu almejava aquilo e não vinha. Eu ficava chateado, tinha dia que eu chorava, cara. Teve uma vez, e minha mãe é aquela irmã do coque, bem tradiça, sabe? Bem ciclo de oração do manto. Minha mãe é essa. E aí teve uma vez que teve um culto no lar, na época que eu era da Assembleia, e o Espírito Santo tomou ela, cara. Ela levantou minha mão e começou a tipo, dar uns tapas. Recebe o Espírito. É só você falar que ele tá aí, o Espírito Santo tá aí. E eu fiquei com medo, eu não falei. Aquele dia eu me frustrei tanto, eu chorava, cara, porque eu achava que, nossa, eu sou um covarde. Mas aí, a partir dali eu comecei a buscar. E aí fui tendo essas experiências. Fui batizado e tal. E hoje, como eu falei, né? Essas experiências me tornaram o que eu sou hoje. Foram pontuais, cara. Assim, às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer viver as coisas no nosso tempo, mas as coisas de Deus são pontuais. São no momentos exatos que a gente precisa viver.
E se não fosse da forma que foi, né, nos momentos que foi, da forma que Jesus direcionou ali, se não fosse esse acampamento que eu perdoasse meu pai, que eu tivesse um entendimento, se não fosse a partir dali, os encontros que eu tive, quando eu fui para o campo missionário, eu sempre fui muito de missões urbanas, né? Eu sou formado na Missão Sena, não sei se já ouviram falar, que tem uma parceria com a Arca Underground, que fazia missão aqui urbana, com as garotas de programa e tudo mais. Fui formado nisso, mergulhei em evangelismo, fui um dos que começaram o Céu Aberto, não sei se já ouviram falar. Sim. Tava lá também, então sempre fui muito apaixonado por isso. E foram coisas pontuais, que foram formando uma identidade. Porque ali, quando eu entendi a paternidade de Deus para mim, parece que abriu esse agora, olha o que eu tenho para você. Eu sou seu pai e eu tenho algo para você. Você não é mais um desorientado. Porque lembra que eu falei, quando eu era mais novo, eu não sabia o que eu queria ser. E a partir do momento que eu senti a paternidade de Deus, eu já tinha um norte. Eu comecei a ter propósito. E quando você descobre a paternidade de Deus, você sente a paternidade de Deus de fato, aí você começa a ser encaminhado para o seu propósito. E foi assim. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.